queridos? Aleluia. Quantos estão felizes essa noite? Diga amém. Amém. Muito bem. Amados, eu quero falar ainda dentro do tema avivamento. E como eu falei desde o início, eu não estou pregando uma mensagem linear, eu estou pregando vários temas dentro do assunto, vários assuntos dentro do tema, melhor dizendo. E hoje eu quero falar sobre a questão de você entender o propósito da unção e você entender o propósito do avivamento. Eu já vou definir para que você acompanhe a minha linha de raciocínio. Não existe movimentação celestial sem propósito. Deus não se move despropositalmente. Tudo que Deus faz tem propósito. E a palavra do Senhor, em Gênesis capítulo 1, mostra que Deus criou todas as coisas. E depois, no sexto dia, quando Ele havia criado todas as coisas, Deus deixou bem claro, mesmo após de dizer, e viu que a luz era boa, e viu que todas as coisas eram boas, Deus falou, e viu Deus que todas as coisas que Ele criou eram boas. Isso mostra o seguinte, que elas estavam dentro do estado de perfeição para cumprir o propósito para a qual elas foram criadas. Deus não se move despropositalmente. E a unção que eu preguei sobre ela, que já está sobre você, ela também não existe apenas para uma questão sensitiva. E eu vou afirmar aqui alguns conceitos para que você não gere incredulidade. Se tem um pregador no Brasil que crê nas manifestações externas da presença interna do Espírito Santo, sou eu. Eu não tenho dificuldade nenhuma de crer a respeito disso, por convicções bíblicas. Qualquer dia aí que o Senhor me trouxer novamente aqui, eu posso pregar sobre manifestações espirituais, e vocês vão ter tanto versículo bíblico sobre manifestações espirituais, vocês vão ficar assim até embriagados da palavra. Então eu creio, não tenho nenhum problema. E também por experiências. Deixa eu contar uma experiência que eu passei que me transformou definitivamente. Eu já cria, mas aquela experiência me marcou para sempre. Eu estava evangelizando uma família de feiticeiros, mas pensa em feiticeiros mesmo, irmãos. Não era aqueles feiticeiros assim que acendiam uma velinha branca, e de vez em quando uma velinha amarela, e assim quando estava muito empenhado, uma velinha preta e vermelha. Não, era feiticeiro mesmo, que toda sexta-feira eles violavam os túmulos e comiam cadáveres para chegar a níveis mais intensos, mais profundos no relacionamento deles com Satanás. Quem já foi feiticeiro já entende muito bem o que eu estou falando aqui. E essa família, então, teve um encontro real com Jesus, por intermédio do nosso ministério. E eu ali, no meu papel de sacerdote, de autoridade cristã, comecei a orar por aqueles irmãos, e comecei a expulsar demônios, e comecei o processo de libertação, que é bem diferente, expulsar demônios e libertar as pessoas. E eu fui caminhando com eles em tudo que eu podia, tudo que eu tinha conhecimento. Chegou uma hora que eu me vi limitado naquilo, e eu comecei, então, a pedir ajuda dos universitários. Falei, gente, me ajuda aqui, porque eu estou com um casal, uma família, que eu não estou sabendo lidar com a situação, porque eles dão um passo para frente, dois para trás, um passo para frente, três para trás, a coisa está horrível. E aquelas pessoas também ajudaram, foi bom, eles avançaram um pouco mais, mas não resolveu definitivamente a questão. Um dia, irmãos, nós estávamos na nossa igreja, eu sou membro de uma igreja, pertenço ao ministério, presto contas da minha vida, a igreja da Comunhão Ágape, e eu estava lá, naquela época eu pastoreava ainda localmente, e ouvi um mover do Espírito Santo, mas pensa num mover do Espírito Santo, irmãos, assim era quase que palpável a glória de Deus, a gente podia cortar assim em cubos a glória de Deus e levar para casa assim, como algodão doce, era uma coisa intensa, sem exagero que eu estou falando, mas intensa. Não era aquela manifestação onde 2, 3 entram no mover e 50, 100, 200 fica assistindo, não. Era assim quase 100% do auditório invadido pela glória, aquele mover sobrenatural, batismo com o Espírito Santo e um orando lá, sendo curado, era uma coisa extraordinária. De repente, esse rapaz que era feiticeiro me sai correndo no meio da igreja. Me sai correndo. Aí eu olhei assim e falei, meu Deus do céu, esse demônio do inferno vai atrapalhar agora o mover do Espírito Santo, vai atrapalhar o que Deus está fazendo aqui. E ele começou a correr, e deu uma volta, e corria, e deu 2, e deu 3. Na quarta eu falei no meu coração, na hora que ele passar aqui, eu vou catar esse cara pelo cabelo e vou jogar ele no chão, ele não vai atrapalhar o culto não.
Não, eu falei no meu coração, eu vou fazer isso agora e ponto final. E eu fui mesmo, irmãos, com a intenção do meu coração, eu ia, levar a termo aquilo ali. Quando eu fui pôr a mão, o Espírito Santo falou comigo quase com uma voz audível, quase de forma externa, disse, alto lá, não faça isso. Eu falei, uau! E ele parou, e eu, graças a Deus, tenho sido uma pessoa sensível ao Espírito, não questionei na hora, só obedeci, e aquele rapaz continuou correndo, mas não atrapalhou o culto, não atrapalhou, pelo contrário, parece que pegou mais fogo ainda. E a coisa foi. Mas sabe quando o negócio fica atravessado? Algum pastor já ficou com alguma coisa atravessada no culto assim? Algum líder já ficou com alguma situação atravessada? Levante as mãos para ver se eu não sou o único aqui. Oh, ainda bem, aleluia. E aquele negócio ficou atravessado aqui diante de mim, porque era muito novo, eu nunca tinha visto aquilo ali. E aí passou mais ou menos uns 15, 20 dias, falando de forma assim mais geral, para não errar nas datas. Eu encontro com aquele rapaz. E ele chega para mim e fala assim, pastor Jamal, eu preciso te falar uma coisa. Falei, vamos conversar assim. Lembra aquele dia no culto? Falei, bem, eu também estava querendo conversar com você sobre isso. Falou, então, pastor, eu preciso te falar. Falei, então me diga. Pastor, sabe aquele dia no culto? Aquele fogo, aquela glória, aquela unção poderosa. Falei, lembro, querido. E que foi aquela história de você sair correndo na igreja, rapaz? Você pensa que igreja é pista de atletismo? Que negócio é esse? Falou, não, pastor, deixa eu te falar. Pastor, você sabe que eu nasci num lar de feiticeiros. Pastor, você sabe que a minha vida inteira foi consagrada a demônios. Você conhece a minha história, que quase toda sexta-feira eu ia ao cemitério e violava os túmulos e comia defunto para me consagrar ainda mais aos demônios. Falei, cara, eu sei tudo isso. Falei, então, pastor, naquele dia, naquele fogo, entrou uma glória dentro de mim, entrou uma presença de Deus dentro de mim, que eu senti interiormente uma liberdade que eu nunca na minha existência havia sentido, nunca, desde o dia da minha conversão. Eu sabia que Jesus havia salvado a minha alma, e que eu estava com a minha salvação garantida, mas assim, emocionalmente, até meio espiritualmente, a coisa não era livre dentro de mim, mas eu senti um fogo, uma unção, e o único sentimento que eu tinha era de liberdade, e eu me via como se eu estivesse num campo, e eu corria por aquele campo, e aquele vento batendo no meu rosto, e eu dava glória a Deus pela liberdade. Pastor, eu sou um outro homem, aleluia. E eu então ali imediatamente pedi perdão ao Senhor, falei, Deus, me desculpe pela incredulidade, e também muito obrigado por falar comigo e não permitir que eu atrapalhasse uma obra do Senhor. Por que eu estou contando esse testemunho? Para deixar muito claro que eu sou uma pessoa crente, e eu creio nessas coisas e não tenho dificuldade. Eu sei que muitas pessoas têm, mas eu particularmente não tenho. Eu acho que o mover do Espírito e a palavra, o mover do Espírito e uma boa organização, o mover do Espírito e uma igreja saudável, eles podem conviver, eles não são auto-excludentes, eles convivem juntos, muito tranquilamente, amém? No entanto, não sendo eles auto-excludentes, o que eu imagino? Que nós não podemos viver a unção, o fogo, o poder de Deus apenas em questões sensitivas. Nós temos que conectar o que estamos recebendo para uma capacitação que nos conduz ao cumprimento do propósito. Você vai ver em todos os momentos da Bíblia em que a unção se manifestou, o propósito estava conectado. Você quer ver, por exemplo? Vamos pegar Isaías 61, e a leitura que Jesus faz nesse texto em Lucas capítulo 4, Jesus diz o seguinte, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois o Senhor Deus me ungiu, amém? Se parássemos por aí, nós apenas viríamos o relato da unção da presença do Espírito Santo sobre Jesus. Mas ele continua o texto dizendo, esta unção que está sobre mim, o Espírito que está sobre mim, tem um propósito. E ele começa a descrever qual é o propósito: libertar os cativos, anunciar as boas novas, e todas as questões que estão ali no livro de Isaías capítulo 61. Se você pega, por exemplo, Atos capítulo 10, versículo 38, a Bíblia diz que assim como Deus o Pai ungiu a Jesus Cristo de Nazaré, o qual andou fazendo bem e libertando os cativos do diabo, porque Deus estava com ele. Você vê novamente a unção conectada ao propósito, a unção conectada à missão. Você observa quando Jesus instruiu os seus discípulos em Atos, em Lucas capítulo 24 e Atos capítulo 1,
Ele fala assim: olha, vocês devem ficar em Jerusalém para receber a promessa do meu Pai, e quando vocês receberem a promessa do meu Pai, ou seja, quando vocês receberem o poder do Espírito Santo, vocês têm que entender que isso tornará vocês uma testemunha. Poder para testemunhar, não só para as questões sensitivas, não só para o pular, dançar, gritar, chorar e etc. Nós temos que entender então, da mesma forma que nós não podemos achar que as manifestações externas, seja ela pular, dançar, gritar, chorar, correr, enfim, são coisas carnais, mas é uma expressão externa do que Deus está fazendo interno, nós também temos que crer que o que está acontecendo ali, e ainda que se manifeste de forma externa, tem que ser canalizado para o cumprimento do propósito, porque senão vira tudo uma festa. Isso vira só um culto de arrepios e de choros e de lágrimas, enquanto a missão do Senhor fica devendo missionários, a missão do Senhor fica ansiando por quem vai fazer a grande colheita dos campos que estão brancos. Então nós temos que aprender que quando nós falamos sobre avivamento, falamos sobre manifestações espirituais, falamos sobre os céus descerem à terra, nós temos que conectar isso ao que Jesus mesmo ensinou. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é feita nos céus. Há sempre um propósito nos céus que o Senhor espera, por intermédio da sua igreja ungida, da sua igreja avivada, da sua igreja debaixo da unção, da sua igreja que entende o mover do Espírito Santo, cumprindo o propósito. Aleluia! Você está comigo aqui ou não? Então é muito bom nós conectarmos esses moveres de avivamento, esses moveres proféticos, à missão, ao propósito. E eu creio que eu não preciso ensinar para vocês aqui, pois a igreja de vocês tem um senso de propósito muito bem definido. Vocês sabem a razão que vocês existem. Vocês sabem a razão do porquê fazem o que fazem. Então eu não precisaria investir tempo aqui. Mas eu quero pegar um texto bíblico, lá no livro de Lucas, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 56, e eu não vou ler todo o texto para ganharmos tempo, mas eu sei que você é um bom leitor, você é um homem fiel à palavra de Deus e vai fazer isso em casa, amém? Então só vou pensar alguns versículos desse texto e vou contextualizar para você e explicando a respeito de uma liderança realizadora, uma liderança ungida que cumpre o propósito de Deus. E eu creio que estou falando para essa liderança aqui, aleluia, amém? Aleluia, diga para quem está ao seu lado: a unção está sobre mim. E esta unção, essa graça capacitadora, não se tornou vã para comigo, mas debaixo dessa unção, pelo empoderamento dessa graça, eu trabalharei, cumprindo o bom propósito do Senhor na terra. Quantos estão aqui? Diga amém. Aleluia, glória a Deus. Então, você vai lá comigo, deixa a sua Bíblia aberta aí, e vamos ler o versículo 31 desse texto, se puder colocar no telão para mim, porque, quando o anjo aparece para Maria, e ele diz o seguinte, que a sombra do Onipotente estaria sobre ela, e ela iria gerar a alguém. Quem que ela ia gerar? Jesus. Então a primeira pergunta que eu quero fazer para você, homem ungido, é: o que você está gerando com a unção e com o avivamento que está sobre a sua vida? Maria gerou. E na realidade, quando a unção vem sobre nós, ela ativa a razão da nossa existência. Escute bem, ativa a razão da nossa existência, porque o homem foi criado não só para viver misticamente, o homem foi criado para ser empreendedor, o homem foi criado para realizar. Você observará em Gênesis capítulo 1, versículo 28, quando Deus criou o homem e o abençoou para se reproduzir, Olha só, Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se movem pela terra. Você sabe o que significa essa palavra abençoar? Não é o que nós entendemos hoje, porque infelizmente nós olhamos a bênção
como uma contrapartida da maldição. Ou seja, eu me acho maldito, no sentido de nada dar certo na minha vida, eu me acho maldito da minha vida não avançar, não crescer, não prosperar, então eu preciso da bênção. Mas no caso de Adão, ele não era maldito, ele não tinha pecado, por que Deus teve que abençoá-lo? Esse abençoar é a mesma coisa de empoderar, é a mesma coisa de Deus ungir, é a mesma coisa de Deus ativar Adão, dizendo: Adão, você está abençoado, sabe para quê? Para que você faça o que tem que ser feito, sem que nada e ninguém possa te impedir. Aleluia! Olha para o seu irmão e diga assim: você é abençoado, meu irmão. Olha para ele e diga assim: isso significa que você vai fazer o que você tem que fazer, o que você foi chamado para fazer, sem que nada e ninguém te incomode, te atrapalhe, porque você vai chegar lá. Aleluia! Você pode aplaudir ao Senhor? Agora existe uma outra versão dessa história, ou melhor, um outro lado dessa moeda. Se eu fui criado para ser produtivo, se eu fui criado para me multiplicar em tudo na vida, quando isso não acontece, entra depressão, entra sentimentos ruins. E como pastor, eu pastoreei por mais de 18 anos, cuidando de gente, cheirando ovelha. Então eu não sou um conferencista de palco. Eu vim do povo. E a minha transição ministerial foi muito interessante, porque eu vim das grandes cruzadas, ganhando multidões e multidões de almas nas grandes cruzadas. E depois Deus me transferiu para a igreja, para eu entender o que é a igreja local, o que é a vida das ovelhas, o que é a vida da liderança na igreja local. E depois Deus me colocou nos palcos das conferências. Então eu estou numa ascensão. Então eu não estou falando aqui de questões que eu só apenas estudei e li num livro e estou reproduzindo numa conferência. Tem experiência aqui para falar para vocês. E o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, queridos, de que eu já vi gente salva. Eu já vi gente orando em línguas estranhas, mas em profunda crise de existencialidade, porque não se sente produtiva. Então a gente acha: eu tenho Jesus, estou completo. Está completo, lógico, tua vida está garantida, você vai para o céu. Só que você não foi para o céu ainda, você está na terra. E se você está na terra, você tem que produzir. E se você não produz, isso gera um sentimento ruim. E eu vou te dar alguns textos aqui, apenas para você meditar a respeito disso. Primeiro, você tem Abraão. Deus, quando o chamou lá, em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, Deus tirou ele do misticismo, para trazer a ele a uma fé monoteísta. O que o Senhor falou para ele? Abraão, vou te tornar o quê? Frutífero. Sai da sua terra, sai da sua parentela, e vem para o lugar que eu vou te mostrar. E ali eu vou te multiplicar. Você vai ter tantos filhos, que as estrelas dos céus não poderão ser comparadas, a areia do mar não poderão ser comparadas. E Deus faz uma promessa para ele. Só que você tem que entender que até aquele exato momento, Abraão já sabia da sua dificuldade de reproduzir. E quando ele saiu para essa promessa, Deus trabalhou aonde? Na questão mais profunda do ser humano. Ou seja, eu estou obedecendo uma visão que vai me tornar o quê? Frutífero. Eu estou obedecendo uma visão que vai tirar da minha essência e vai se multiplicar. Isso mexeu com as questões mais profundas da existencialidade humana. Só que lá na frente, depois de muitos anos, Abraão, rico, Abraão, dirigido pelo Espírito, Abraão, cheio de testemunhos de vitória, Abraão, cheio de história para contar. Gênesis capítulo 15, ele tem um embate com Deus, dizendo: sabe de uma coisa, Deus? Do que adianta você ter me enriquecido? Do que adianta você ter me dado tantas coisas? Afinal de contas eu não tenho filhos, e o único que eu tenho é o Eliezer, um servo. Você consegue imaginar um cara na dimensão que Abraão estava, em crise, simplesmente por uma razão, queridos. Simplesmente por uma razão.
a improdutividade nos fere mais do que você possa imaginar. E não olhe produtividade só em termos eclesiásticos, não, viu? Só em termos de ganhar almas. Porque eu conheço muito ganhador de alma que é feliz com o seu ministério e infeliz com a sua vida pessoal. Que é feliz porque está servindo ao Senhor, mas é infeliz porque ele pessoalmente não tem realizações pessoais. E a gente não pode abortar essas questões na vida humana. Elas são importantes. Deus nos criou para nós sermos fecundos em todas as áreas. Eu não vou aprofundar tanto isso daqui, senão só vou ficar nesse pontinho. Está comigo aqui ou não? Você tem outro texto aqui, por exemplo, né? Você pega o caso de Ana, em Samuel capítulo 1, versículo 10. A Bíblia fala que Ana estava chorando o quê? Amargurada. E ela tinha uma que convivia com o seu marido. Eu não vou entrar no mérito da questão. Outro dia o pastor David explica sobre por que os homens do Velho Testamento tinham mais que 2 mulheres. Eu só vou te dar uma explicação. É que no Velho Testamento os caras eram doidos. Porque a gente não aguenta nenhuma, irmão. Imagina 2, 3, 4. Salomão então era um manicômio ambulante. Mas deixando as brincadeiras de lado, ele tinha uma outra mulher, se eu não me engano, acho que era Penina. E a Bíblia fala que Penina ficava ali atazanando a vida de Ana. E a pior besteira que um homem faz é querer achar que ele é a última Coca-Cola do deserto no relacionamento entre ele e a mulher. Que ele é a última... É o quê? A última bolacha dentro do pacote. Aí ele chega para ela assim: meu amor, eu não te sou melhor do que... Ele disse: não. Não. Cara, não cai nessa besteira, mas não é sobre relacionamento que eu vou pregar aqui agora. Onde eu quero chegar? A insatisfação de Ana fez ela ficar tão amargurada que a expressão externa parecia que ela estava bêbada. O sacerdote ali chegou assim: por que você está embriagada essa hora do dia? Ela falou assim: não, Senhor, eu não estou embriagada aí, eu estou orando amargamente. Eu estou orando com uma aflita de alma. Porque naquela ocasião, historicamente e familiarmente, uma mulher estéril era desprezível. Nós não podemos negar isso, queridos. Você está comigo aqui ou não? Então nós temos que parar para pensar com relação a isso. Como que nós conectamos a unção que está sobre nós, a graça empoderadora, a graça capacitadora, e vamos canalizar isso para uma vida frutífera em todas as áreas, ministerial, familiar, financeira, de relacionamentos, de amizades, em todos os sentidos. Você está comigo aqui ou não? Então eu vou te dar a primeira dica. Quem quer ser bem sucedido nessa capacitação aí, diga amém. Você tem que aprender, e isso é difícil, você só consegue no secreto, você só consegue com muita canela. Se você não entendeu, é porque você não estava aqui no culto, já te peguei. Você tem que ter muita canela na sua vida para entender a questão aqui do secreto. Porque as nossas decisões, de onde nós vamos gastar a nossa vida para se tornar produtivo, não pode ser só uma escolha baseada em oportunidades, tem que ser uma escolha baseada na eternidade. Porque a Bíblia nos ensina em Salmo 139 que antes, ainda quando éramos uma substância informe, e nós não havíamos nascido, todos os nossos dias estavam escritos no livro da vida. Há um Deus que sabe a nossa história, mesmo antes dela ser escrita. Isso eu chamo de plano perfeito, não obrigatório. Escute bem, não de plano perfeito, não obrigatório. Por que isso, pastor? Deixa eu te explicar. Antes de você nascer, você já era um sonho de Deus. Quando você nasceu, você veio com um script. Agora, não obrigatoriamente você vai vivê-lo, porque você tem um fator chamado livre-arbítrio, onde pelas suas decisões, você vai decidir pela eternidade, ou vai decidir pelas coisas temporais. E você só vai conseguir
Você só vai descobrir o que está escrito naquele livro, sabe com quem? 1 Coríntios capítulo 2, a Bíblia fala que ninguém conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está, e ninguém conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Há uma pessoa que pode ler o que está escrito lá, e Ele está dentro de você e pode te revelar, Ele está disposto a revelar isso, mas você precisa de canela, você precisa de canela. Mistério, né? Estou incitando vocês para ouvir a mensagem que eu preguei. Você precisa entrar nas suas câmaras de vida secreta com Deus e ficar ali para decidir profeticamente, porque senão você pode atrapalhar o propósito divino na sua vida. Deixa eu tentar te explicar algumas questões aqui, né? Se você pegar, por exemplo, em 2 Samuel capítulo 7, quando Davi ele quis construir o templo, ele falou: Deus, eu vou construir o templo. O rei Davi já morava em seu palácio, e o Senhor lhe dera descanso de todos os seus inimigos ao redor, né? O que veio a ele? O desejo de construir um templo, uma vontade de construir um templo. O que Deus falou para ele? Não. Aí Deus fala para ele o seguinte: Davi, pois lê o texto em casa, a sua mão é cheia de sangue. E eu já vi pregadores dizendo que Davi, por ter a mão contaminada de sangue, não poderia construir uma casa para Deus. Isso é incongruente, isso não conecta com as Escrituras. Porque como que um homem pode ter a mão manchada de sangue e por isso ser rejeitado por Deus, e Deus, o mesmo Deus, o chamá-lo de um homem segundo o coração dele, que cumprirá por ele os seus desígnios? Não dá, não casa. Hermeneuticamente isso não dá certo. Então a gente tem que encontrar uma explicação para isso, e a Bíblia se explica. E eu vou te explicar por que Deus não permitiu Davi construir o templo, por uma única razão. Deus disse assim: Davi, a sua mão é de sangue, ou seja, a razão pelo qual você foi levantado na sua geração é porque você é um homem de guerra, e você tem que focar na guerra. Quando o seu filho vier e tiver em paz, todos os seus inimigos tiverem vencido, o seu filho vai construir, porque em tempo de guerra você não constrói, você só constrói em tempo de paz. Agora, se Deus não tivesse falado por Davi, ou para Davi, ele teria pecado contra o seu propósito eterno. Ele estaria fazendo algo bom? Faria algo legal? Faria algo certo? Até certo, mas não conectado à eternidade. Nós precisamos parar para pensar sobre isso. Quando Paulo fala ao seu filho Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 18, ele diz assim: Timóteo, combate o bom combate. De que forma? Timóteo, meu filho, dou esta instrução. Alguém pode ler bem alto para mim aí? Vamos lá. 1, 2, 3, vamos lá. O que Paulo está dizendo aqui? Está dizendo igual alguns líderes incrédulos, que eu não sei de onde eles tiram essa incredulidade, dizendo: despreze essa manifestação de Deus falar, cuidado com isso é bobagem, isso é besteira, isso já acabou. Não, queridos, há uma forma de Deus falar profeticamente a nós. Em outras palavras, Deus está falando pela boca de Paulo ao seu filho Timóteo: não decida só por oportunidades. Talvez na oportunidade possa estar a minha direção, talvez na oportunidade possa estar algo eterno ali, mas nem sempre. Você tem que ter muito firmado o que está no seu coração para tomar decisões segundo a eternidade, ou seja, gerenciamento profético. Você tem que gerenciar profeticamente a sua vida. Ah, pastor, isso é muito difícil, é muito complicado, é melhor ser guiado pela religião, é melhor ser guiado pelo pragmatismo. Isso é muito difícil porque falta secreto na sua vida, querido. Se você vai para o secreto, talvez você não descubra hoje, talvez você não descubra daqui um mês, você não descubra daqui 3 meses, mas talvez daqui 1 ano, ou seja, 2 anos, que você bater, vai se abrir. Se você buscar, você vai achar. Se você pedir, Deus vai falar, porque Deus se revela, você não pode desistir e sair estrambelhadamente fazendo as coisas.
Você não pode pegar a sua unção e colocá-la em qualquer lugar da vida, porque Deus não se move despropositalmente. Toda unção tem um propósito. Deixa eu equilibrar isso para vocês. Existem questões que eu digo que são comuns à igreja. Vamos lá, vamos trabalhar o que é comum à igreja. Vou tentar classificar em 3 palavras apenas, porque é um universo isso daqui. Eu vou tentar classificar em 3 palavras. Em adoração a Deus, nós como igreja local, em adoração a Deus, nós como igreja local, temos que levar os descrentes à crença. Isso é comum a todos. Seja você quem for, você vai ter que, de alguma forma, se não trabalhar diretamente ou indiretamente, você vai ter que ajudar a igreja local a levar os descrentes à crença. Amém? Independente se você é branco ou negro, se você é estudado ou não é estudado, se você é rico ou pobre, se você é novo convertido ou já está virando um morcego na igreja, não estou brincando. Você vai ter que, de alguma forma, estar inserido nesse contexto. O segundo contexto de igreja local, que é comum a todos, você tem que ajudar os crentes agora a amadurecerem. De alguma forma, você tem que estar inserido nesse contexto. Amém? De alguma forma. Se não diretamente ou indiretamente, você tem que estar ali, trabalhando ao redor. Ou você está lá como um mestre, ou você está dando suporte para o mestre. Ou você está ali como um pastor, ou você está dando suporte para o pastor. Ou você está como um líder, ou você está dando suporte para... Mas de alguma forma, você está inserido nesse contexto, amém? Você não precisa de revelação para fazer isso, porque isso já está revelado. Agora, você tem que ajudar que os maduros alcancem liderança. Isso também faz parte da igreja, porque a gente não quer um monte de gente convertida, madura, criticando pregação de pastor na igreja. A gente quer um monte de gente convertida de fato, madura, e que está assumindo responsabilidades em primeiro nível, responsabilidades comuns a todos, amém? Agora, nós não podemos limitar que a vida acaba aí. Porque se nós nivelarmos todo mundo que está nesse auditório só por aí, nós vamos ser assassinos da unção. Nós vamos rascunhar o que está escrito no livro da vida. Porque como a Paulo foi dado o ministério aos gentios, a Pedro foi dado o ministério aos judeus. Existem unção específicas. A uns Deus dá, por exemplo, a habilidade de adquirir riquezas. Geralmente esses caras vão ser comerciantes, vão ser empresários. E às vezes por nós não discernirmos essa unção específica para um propósito específico, nós assassinamos chamado, nós assassinamos vocação, e nós assassinamos ministérios em nome do que é só comum. Nós temos que crescer no entendimento. O comum é pragmático, porque já está revelado. O comum tem que ser feito se você gosta ou não gosta de fazer. O comum você tem que estar inserido, direto ou indiretamente. Mas nós não podemos nos limitar a isso, ao específico. Nem todos foram a Noé, nem todos foram Abraão, nem todos foram Elias, nem todos foram esses homens específicos. Nem todos vão ser empresários, nem todos vão ser pastor titular, sênior de uma igreja, nem todos serão profetas, nem todos serão apóstolos, mas não é porque nem todos serão, que nós devemos matar aqueles os quais o Senhor chamou. O que nós estamos gerando? É uma pergunta muito clara e evidente. Isso tem que nos levar a um nível de maturidade cristã, eclesiástica, mais alto. Aleluia! Se você pega, por exemplo, Atos capítulo 11, a igreja, por causa da perseguição, está caminhando em cima de coisas comuns, evangelizando. Depois ela trabalha em cima de coisas um pouco mais específicas, pastorear. Mas quando chega em Atos capítulo 13, aquela igreja de Antioquia
se torna uma igreja intencional mediante a revelação do Espírito. Eles não estão mais fazendo a obra de forma acidental, mas intencionalmente, extremamente planejado. Eles começam as viagens missionárias. Aí você vê como que começa? Separai para mim. Paulo e Barnabé, não separou a igreja inteira. Separai para mim Paulo e Barnabé para a obra que os tenho chamado. E vocês aqui, dá suporte para esses caras aí. Dá condições deles viverem no específico. Não fica amarrando ele preso no que é só comum, não. A igreja tem que ir além do que é comum. A igreja tem que ir além do que todo mundo tem por obrigação e dever cristão de praticar. Nós temos que crescer nessa maturidade. Então você percebe que aqui o próprio Deus, o que ele faz? Ele trabalha individualmente no coração de Paulo e de Barnabé, porque o texto diz: separai para mim Paulo e Barnabé para a obra que os tenho chamado. Então, antes de Deus falar publicamente, Deus havia trabalhado no coração deles, convencido eles da graça, a graça específica, o empoderamento específico, a unção específica, de que eles não seriam pastores só de uma igreja local, mas eles seriam plantadores de igrejas, seriam supervisores de igreja, que seriam homens que iriam muito além do que só a igreja local. Você está comigo aqui ou não? Está comigo aqui ou não? Agora, olha a maturidade de Paulo e Barnabé. Eles serviram a igreja em Antioquia por um longo tempo, e eles não exigiram que a igreja tomasse nenhuma decisão, sem antes o mesmo Espírito que falou com eles, falasse com a igreja. Porque é o testemunho interior que dirige o homem, e o testemunho do corpo que dirige a eclesia, que dirige a igreja. Então, quando o Espírito Santo falou: separai para mim Paulo e Barnabé para a obra que eu os tenho chamado, agora publicamente Deus está dizendo: olha, está vendo esse chamado, está dentro de você? Eu estou testemunhando para o corpo vai aceitar. E a Bíblia fala que eles então, jejuando e orando, não resistiram ao Espírito Santo, colocaram as mãos sobre ele e os enviaram. Há um poder sobre o envio, debaixo de uma visão da eternidade. Há um poder de envio, debaixo de uma revelação dos céus, que é muito mais poderoso só do que o pragmático, é muito mais poderoso do que só o comum. Quando essas duas coisas se associam, a igreja se torna poderosa, a igreja se torna conquistadora, porque você tem que entender isso. Eu creio que nesse ambiente aqui, tem muitas pessoas assassinando o específico pelo comum. Principalmente, você quer ver, quem se cobra muito dentro da igreja são empresários. Porque um empresário, por exemplo, ele não pode ter o mesmo nível de dedicação de uma pessoa que é comum, porque ele tem que cuidar da empresa dele, ele tem que cuidar do negócio que Deus deu para ele, porque aquele negócio não é só dele, Deus deu a ele o dom de adquirir riquezas. Para quê? Para aquela riqueza ser colocada ao pé dos apóstolos, e os apóstolos enviarem e irem além. Mas se nós não trazermos tranquilidade para esse camarada, ele vai ficar cobrando, e ele vai às vezes abandonar a unção específica de ser um apóstolo do mercado, entrando lá e trazendo riquezas para o reino, para vir para a coisa comum. Nós temos que se deixar ele confortável. Diga, irmão, trabalha dentro do que é comum de forma suave, não precisa na mesma intensidade de outros, mas às vezes a gente não deixa ele confortável. Por que vocês estão me olhando assim? Vamos lá. Estou vendo ali o Israel Salazar ali, empolgadíssimo, aleluia, tocando bateria no Espírito, tocando guitarra, violão no Espírito, aleluia, glória a Deus. Vou usar você como exemplo. Quantos querem bons músicos nos púlpitos? Diga amém. Quantos querem aqui pessoas extremamente ungidas no púlpito? Diga amém. Gente, você pensa que músico nasce só no monte de oração? De jeito nenhum. Para um cara ser bom músico, tanto ele como cantor ou como instrumentista, o cara tem que estudar 4, 5 horas por dia. Aí a gente pega um camarada e joga ele no que é comum, exigindo que ele gaste toda a sua vida no que é comum, e a gente tem um medíocre fazendo aquilo que era para ser específico.
Tem que crescer. Está me olhando feio, não estou gostando. Eu sou mais bravo que você, hein? Para crescer. Para crescer, cresça. Não precisa mexer em estrutura nenhuma que vocês estão fazendo. Apenas cresçam. Não é atrapalhar o que está fazendo, apenas cresçam. Apenas cresçam. Não para nada, apenas cresçam. Agora, só porque ele é específico, ele não vai fazer nada do comum, não. Ele vai fazer na mesma intensidade. Só porque ele descobriu a sua unção específica, ele se julga especial. Ele não é especial, ele só está na unção específica, é diferente. Não confunda Jesus com Genésio, Ares com Bugalhos. Ele não é especial, ele é comum, como todos nós somos comuns. Irmãos, lavados no mesmo sangue, temos o mesmo Espírito, a mesma fé, a mesma igreja local. Apenas Deus chama uns para e outros para. E a gente tem que entender, não dá para colocar todo mundo com farinha do mesmo saco, senão a gente vai atrapalhar o mover da eternidade. Agora, como é que eu faço isso, pastor? Problema de vocês, a igreja local é de vocês, não é minha. Eu só estou pregando o que tem que fazer, como fazer é problema de vocês. Eu até sei, mas não dá tempo. Eu venho aqui em outra ocasião e falo sobre isso. Quem está comigo aqui, diga amém. Quem está sendo edificado, diga amém. Então nós temos que entender. Agora, só concluindo essa linha de raciocínio. O que esses camaradas específicos, às vezes, não têm o testemunho da igreja local, é porque eu vou voltar à história de Atos capítulo 13. Paulo e Barnabé serviram a igreja local, eles frutificaram na igreja local, eles deram testemunho na igreja local, eles tinham raízes plantadas na igreja local. O problema é que tem gente que quer ir para o específico, sem ir para o que é comum. Aí lógico, meu irmão, você chegou agora e já quer sentar na janelinha? Você quer chegar agora e quer ser honrado, ninguém te conhece, ninguém conhece seu chamado, ninguém conhece seu coração, ninguém conhece seu caráter, e você está querendo a nossa mão? Mostra o teu coração, depois eu te dou a mão. É isso aí. A navalha corta para os dois lados. Ah, não me reconhece, não me reconhece, não me reconhece. Se não te reconhecerem ainda, vai para o secreto, irmão. O Deus que te chamou vai falar para a igreja. O Deus que te chamou vai falar para o seu líder. O Deus que te chamou vai dizer: separai para mim aquele irmão. Tenha certeza, tenha certeza. Ah, pastor, o meu pastor, o meu líder tem muitas críticas em relação a esse. Deixa eu te provar um texto bíblico. Ananias também tinha muitas ressalvas em relação a Paulo. Quando Deus falou, vai lá e ora por ele, porque é um vaso escolhido para mim, ele apresentou um monte de razões, um monte de desculpas, deu várias evasivas, mas o Espírito que chamou Paulo também convenceu Ananias: vai e chama e honra aquele servo lá, aleluia. Descansa em Deus, meu irmão. Oh, glória. Aleluia. Glória a Deus. Amém? E a gente chega numa pergunta nesse texto. E eu tinha 12 perguntas, só estou na primeira. Eu só tenho até as 10, irmãos, eu sou obediente. Mas quem me dá mais 5 minutos depois das 10 aí? Levante as mãos aí. 10 minutinhos, vai, depois das 10, vai. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120. Tá bom, não, estou brincando. Não vou passar das 10 não fique preocupado. Aí você tem que fazer uma pergunta. Tá bom, eu estou gerando algo. Aí você pergunta assim: se eu estou gerando em linha com a eternidade, eu tenho que perguntar para quem que eu estou gerando isso. Quando Maria, ela foi abordada pelo anjo, lá em Lucas capítulo 1, versículo 13 e o versículo 31, você percebe que Deus falou para ela que ela geraria um filho de Deus, e ele será chamado filho de Maria, e ele será chamado filho de José, ele vai ser chamado quê? Filho
de Deus. Você ficará grávida, né? E ele será grande, e será o seu chamado filho do, e será chamado filho do, ele será chamado filho do, querido, eu vou falar uma palavra forte aqui, como quem parece que não fala coisa forte, né? Eu tenho um pouco de dificuldade, quando o cara fala o meu ministério. Você não está gerando para você, querido. Se você está gerando algo, e é divino, e é celestial, e está alinhado com a eternidade, é para Deus. É que eu não vou ter tempo, porque isso tem implicações na forma como você vai ter que lidar com isso. Eu acho que tem algumas pessoas, e guarda isso no seu coração, viu, irmão? Tem algumas pessoas que recebem de Deus a graça empoderadora, capacitadora, a unção que realiza, e eles constroem algo tão grande, tão grande, tão grande, que não cabe mais na igreja. Não cabe mais na igreja, não serve mais a igreja. E tudo que Deus dá, querido, é para a igreja, para que a igreja sirva ao reino. Você não pode querer servir o reino sem servir a igreja. Então, para quem que você está gerando? Você está gerando para você o meu ministério. No fundo, você tem a gerência, mas quem tem o controle é Deus. Então, nesse momento em que você se pergunta para quem você está gerando, você tem que entrar na mentalidade seguinte: eu nunca serei mais livre na minha vida, nunca serei mais livre na minha vida do que quando eu me tornar escravo da vontade de Deus. O lugar de maior liberdade do homem é quando a vontade de Deus for tão clara no seu coração que ele é escravo dela. Esse é um ambiente de perfeita liberdade. Porque se você ficar andando em dois caminhos, a sua vontade é do Senhor, a sua vontade do Senhor, pode ter certeza que você é um escravo improdutivo. Mas se você é escravo da vontade de Deus, sabendo que você está gerando algo, e esse algo é divino, debaixo dos padrões divinos, dos valores divinos, numa visão eterna, que coopera, lembra que eu ensinei aqui, que não é só a realização em si, mas o propósito geral. Às vezes nós focamos só a realização em si, só a minha inserção, só a minha participação. Espera um pouquinho, você é membro de uma orquestra, há um maestro com a batuta na mão, você é só uma pessoa, há o corpo, você está dentro de um reino, e há um governo, há um rei, e você tem que permitir ele te introduzir dentro desse contexto maior. Então não é para você que você está gerando. Você tem que fazer essa pergunta: para quem é que eu estou gerando? E eu vou te explicar, e eu vou te dizer com todas as letras: gente viva só atrapalha Deus. A primeira coisa que eu tento fazer na vida de um obreiro, antes de encorajá-lo, antes de motivá-lo, antes de qualquer outra coisa, é matar ele. Mas como eu não posso fazer isso, senão eu vou ser culpado, eu levo ele para o matadouro. Fala, se é ovelha, o que a Bíblia fala? Sou como ovelha levado ao matadouro. Se ele começar a espernear, é bode, meu irmão. Eu sou pastor, o pastor conduz a ovelha. E para onde o pastor conduz a ovelha? Para o matadouro. Matadouro. Ai, não, ai meu Deus. Não é ovelha, é bode, precisa nascer de novo. Jesus foi assim. Foi como ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Foi levado ao matadouro. Paulo dizia que ele estava morto já. A vida que ele vivia, ele não vivia mais para ele. Eu acho engraçado algumas pessoas, sabe, acharem que são donos do seu ministério, terem a gerência do seu ministério, no sentido de que, a gerência no sentido de controle, que eles fazem o que querem, com todo o dinheiro que eles ganham do ministério, eles fazem o que querem, com toda a influência que eles têm do ministério, eles fazem o que querem, com toda a reputação que eles têm do ministério, eles fazem o que querem. Espera um pouquinho,
aquele que escreveu a respeito de você no livro da vida, e te revelou a respeito da razão da sua existência, Ele quer glória disso daí, meu irmão, e você não pode viver para você não. Está na hora de a gente como profeta, começar a se levantar contra isso. Por que nós vivemos um tipo de igreja SA nos nossos dias, que parece mais um mercado da fé, do que ministros falando e construindo para o Senhor? Porque a igreja admite, só tem esse tipo de gente porque a igreja admite. Só tem esse tipo de gente porque a igreja admite. Se a igreja não dá respaldo para esse tipo de gente, eles param de existir. Eles vão ter que fazer o que eles fazem no mundo. Só que você sabe o que é um crente desviado do mundo, né? Crente desviado é uma coisa horrorosa. Ele não serve nem para Deus e nem para o mundo. Mas nós somos culpados como igreja. Nós somos culpados. Eu não quero trazer nomenclaturas aqui, eu quero ficar na expressão geral, e você tire as suas conclusões. Pastor, você não tem opinião? Tem, mas é que eu não vou ter tempo para explicar, então por isso que eu não vou falar. Tem alguns tipos de condutas em que o cara se assenhora daquilo que está sendo gerado, debaixo da unção, debaixo de uma graça que Deus deu para ele, e ele começa a gerar para si mesmo. Riqueza para si, fama para si, influência para si, e ele faz para si. São como os faraós, que quando morrerem, a riqueza deles vai ter que ir para o túmulo, porque eles não reinvestiram o que a própria unção angariou de riqueza na própria obra. O problema é que a igreja aceita esse tipo de gente, e dá respaldo para o camarada. O comportamento é errado. Porque para quem que você está gerando? Não é só o que você está gerando, é para quem que você está gerando. Então, no momento em que você está gerando algo para Deus, você tem que parar para pensar o seguinte: eu preciso ser livre do meu segundo maior inimigo. Qual que é o seu primeiro? Satanás. Qual é o seu segundo maior inimigo? Você mesmo. Você não pode tomar uma cruz anatômica, querido, e começar a relativar algumas verdades do reino de Deus. Eu acho que nós precisamos de alguns apóstolos, como o apóstolo Paulo, e que não fica falando aí assim pelos cantos, não, mas fala publicamente, dizendo: Pedro, você é judeu, e você não vive como judeu. E como que você está aqui na Galácia, tentando fazer com que os não-judeus vivem como judeu? Você está reprovado, cara. Não importa a fama que o cara tem, não. Não importa o quanto isso vai dar um embate, não. Paulo não se preocupou com isso, porque a visão de Paulo era o quê? Ele estava morto para ele. Paulo não estava construindo nada para si. Paulo, na realidade, queria ir para o céu. Se você olhar e falar assim: está chegando a minha hora, e eu tenho vontade de ir para o céu, porque lá é imensamente melhor. Mas se ainda eu posso frutificar na terra, ele estava como num paradoxo de poder escolher se vai para o céu ou vai para a terra. E eu fico imaginando o nível de entrega deste homem pela igreja, dizendo: olha, eu sei que lá é imensuravelmente melhor, mas se aqui eu dou fruto, se aqui eu sou voz, se aqui eu sou influência, se aqui eu posso colocar a casa de Deus em ordem, se aqui eu posso adornar a noiva, eu escolho, eu fico. Mas cadê esse tipo de gente hoje, gente? A noiva é violentada, invadida, usada, usurpada, e nós aplaudimos. Para quem que você está gerando? Quando você começa a relativar a palavra de Deus, você cai no mesmo pecado de Eva e de Adão, que eu já ensinei aqui. Qual é o pecado de Eva e Adão? Eu ensinei aqui, vamos ver se vocês estão bom. É a desobediência? Vocês esqueceram, né? É a desobediência? Não. Qual foi o pecado original de Adão e Eva? Incredulidade, ou seja, foi um processo, né?
Não dá para definir literalmente foi incredulidade, mas é um processo. Começou com a incredulidade, foi o quê? Fecundado comigo. Foi fecundado o pecado. Ei, gente, vocês estão me ouvindo bem? Ô, mesário, cuida aí deles me ouvirem bem. Diga assim, o pecado foi fecundado pela incredulidade, gestado pela independência e veio à luz pela desobediência. Todo mundo pode ser vítima de um ataque satânico como Adão e Eva foi. Mas o que vai determinar? Não é o que você acha bom ou mal. A Bíblia fala que Eva escolheu baseado na sua própria vontade. Ela viu que era boa. Ou seja, ela já estava sendo vítima da incredulidade. Quando Satanás falou, certamente você não vai morrer. Ela então viu com os seus próprios olhos, independentemente tomou suas decisões e gestou. E o pecado que veio à luz com a desobediência. Eu acho engraçado hoje, irmãos, e é um ditado antiquíssimo, que para todo herege tem um versículo bíblico. Todo mundo se respalda na Bíblia a fazer o que acha que tem que fazer. É uma secularização total, é um humanismo total, é um filosofismo medonho, é um absurdo que está se fazendo com os ministérios que se erguem em nome do Senhor Jesus. Não, cara, escuta o que eu vou te falar o seguinte: cada discipulado que você faz não é para você, é para o Senhor. Vamos voltar aqui pelo princípio da vida comum e da vida específica. Vamos lá, me dá o nome de uma pessoa que vocês admiram aqui no Brasil. Vamos lá, me dá o nome aí, igreja. Me dá o nome de um cara que vocês acham que é um sucesso no ministério, no chamado dele. Me dá o nome aí. Pastor Domingos. Ó, eu pensei que vocês iam falar de fora, irmão. Eu quase me dei um calafrio aqui. Pensei que a referência de vocês era lá fora, não aqui dentro. Pastor Domingos Jardins. Jardim, né? Referência. Agora vamos voltar atrás. Quantos anos o pastor Jardins tem no ministério? Domingos. 25 anos no ministério. Vamos retroceder. 25 anos atrás. Então, 28 então. 30 anos então. Vamos parar por aí, irmão. Você vai revelar demais a idade do seu marido. Tá? E consequentemente a sua. Então vamos parar por aí. Vamos voltar 30 anos atrás. 30 anos atrás. Pastor Domingos sem nenhuma história escrita. Pastor Domingos sem nenhuma realização realizada. Pastor Domingos sem nenhuma igreja bem sucedida. Agora cai na sua célula. Eu me pergunto agora, debaixo do seu cuidado, ele se tornaria o que se tornou? Ou você assassinaria ele no que é comum? Cara, é uma coisa muito séria cuidar de gente. Não é só dar conselho, ô irmão, olha assim, aqui, bater nas costas e, não, tadinho, coitadinho, isso faz parte, nós temos que destravar as pessoas emocionalmente. Discipulado não é só um encontro psicológico onde você com lencinho enxuga as lágrimas das pessoas. Discipulado não é só um lugar onde você sente as dores das pessoas, isso faz parte. Mas acima de tudo, você tem que pegar o seu discípulo, Deus, por favor, me revela a eternidade desse irmão. Deus, me revela o chamado desse irmão. Me revela o que ele tem para fazer na terra. E eu garanto, Senhor, que se tu me revelar, eu vou ajudar esse irmão ser um sucesso, aleluia! Porque além de tudo, ele não é seu discípulo, ele não é seu discípulo, ele é discípulo em primeiro lugar de Jesus, e se ele é de Jesus, há um plano eterno para ele. Para quem que você está gerando? Me responda. Para a sua fama, para o seu sucesso, para o seu orgulho, para a sua vaidade religiosa, para a sua ostentação, ou você está gerando para o céu, e ele será chamado Filho do Altíssimo. Você é só um ventre, você é só um ventre, o propósito é eterno, o propósito é celestial, o propósito é divino.
Isso leva-nos a um nível de responsabilidade muito maior do que simplesmente de relacionamentos humanos. Igreja é coisa séria, irmãos. Ai, pastor, estou ficando com medo de discipular. Fica mesmo. Você não está comendo pipoca e cachorro quente, não. Você está cuidando de gente. Ah, pastor, estou começando a ficar com medo de discipular. Fica mesmo. Porque você não está num clubinho de sucesso competindo com quem tem mais discípulo, não. Você está cuidando, está lidando com a eternidade. Você está lidando com algo divino. Agora, pastor, estou com medo, não vou fazer nada. Fica não, porque o medo paralisante não vem de Deus. O medo paralisante é de Satanás. As escrituras dizem em Timóteo: eu não tenho vos dado espírito de temor e de covardia. Todo medo paralisante é humano. Todo medo paralisante é demoníaco. Mas o Deus que te chamou, Ele é o Deus que vai te instruir. Basta você andar no temor do Senhor e orar todo dia dizendo: Deus, Tu sabes que eu não estou construindo para mim, eu não tenho interesses meramente pessoais aqui, eu quero cooperar com a eternidade, eu quero cooperar com o divino, eu quero cooperar com essa grande orquestra que o Senhor está trazendo sintonia, eu quero trabalhar para o reino que o Senhor está constituindo. Não é para mim, é para o Senhor. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele cresça e que eu diminua. Será que tem um adorador aqui que pode se levantar nessa cadeira e dar um glória a Deus? Aleluia! 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 Avivamento, irmãos. Diga comigo: avivamento. É tempo de alinhamento. Diga: avivamento. Tem que passar por reforma. Leia comigo Atos capítulo 3, versículo 21, por gentileza. É necessário que ele permaneça no céu. Quem é para permanecer no céu? Quem está falando aqui são os anjos. Então não tem como errar, porque os anjos que podiam errar já tinham caído da glória. Aqui era só anjo perfeito, não tinha como haver mensagem equivocada. O anjo falou com precisão, porque convém que ele seja retido, porque convém que ele permaneça no céu, Jesus, até o tempo em que Deus restaurará todas as coisas. A gente clama por avivamento e infelizmente as pessoas pensam que o avivamento é sensitivo. Eu vou cair, eu vou pular, eu vou chorar, eu vou gritar, eu vou correr, eu vou voar. Voar eu nunca vi. Quem sabe eu acho que eu vejo hoje. Tudo bem, eu já expliquei isso é bom, isso é gostoso, não impeçam que isso aconteça. Um dia uma pessoa falou assim: pastor, mas isso não é carnalidade? Eu falei assim: mas é uma carnalidade santa. Porque tem coisa mais gostosa. Tinha um irmão na igreja que eu orava por ele, e ele caía na unção, ele achava aquilo uma delícia, ele ficava lá horas assim, eu via assim a alegria dele. Aí um dia ele falou assim: pastor, eu fico triste quando alguém ora por mim, eu não caio. Mas sabe o que eu faço? Eu me jogo. Eu falei: está certo, irmão, faz isso mesmo. Aí pastor, isso não é carnalidade? Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Carnalidade para mim é adulterar, é roubar, é mentir, é falar fofoca. Isso para mim não é carnalidade, não. Isso é coisa de menininho brincando com o papai. A gente tem que brincar de crente. Crente o que sabe? Crente sabe nadar no espírito. Crente sabe dançar com os anjos. Crente sabe dar glória a Deus. Crente sabe louvar. Crente sabe festejar. Crente sabe ser feliz. Crente sabe ser alegre. Crente sabe andar em vitória. Será que tem alguém aqui que possa dizer: Deus, eu estou ligado nisso daí? Aleluia! Oh, meu irmão, carnalidade é outras coisas. Mas isso não atrapalha o culto? Atrapalha o culto dos homens. Atrapalha, dos homens atrapalha. A liturgia humana é atrapalhada por essas coisas. Mas quando é do céu, o Senhor olha lá e diz: meu menino, dança mesmo, meu menino, pula mesmo.
deixa as micais lá no alpendre, as estéreis lá no alpendre. Vem você, dança na minha presença, porque a glória voltou para casa, a glória voltou para casa, a glória voltou para casa, aleluia! Bem, vamos lá. Aleluia! Quem está comigo, diga amém. Porque se você quer gerar para Deus, irmãos, você não pode ser livre só, escute bem, você não pode ser só livre dos demônios, você não precisa ser só livre de você, você tem que ser livre da religião. Quem matou Jesus foi a presciência de Deus, teologicamente sim, lógico, ele era o Cordeiro de Deus, morto antes da fundação do mundo, não tenho o que discutir por isso, mas no padrão natural de análise bíblica, quem matou Jesus foi a religião e o Estado, porque as propostas de Jesus, escute bem, vem comigo aqui, quem está comigo aqui, diga amém. Eu estou aqui dizendo que eu afirmo e concordo, assino embaixo a presciência de Deus, que ele era o Cordeiro morto antes da fundação do mundo, amém? Esta é a razão principal e talvez única de Jesus ter morrido por nossos pecados como vicário, amém? Glória a Deus, ponto final. Agora deixa eu fazer uma análise aqui, humanamente falando. Jesus, ele foi morto pela questão civil e pela questão religiosa, porque as propostas de Jesus eram maiores do que os religiosos, e os governantes estavam dispostos a pagar o preço pela mudança. Sabe de uma coisa, irmãos? Tem alguns religiosos que falam assim: ah, pastor, esse negócio do Espírito atrapalha, esse negócio do Espírito, esse momento do Espírito vai incomodar a igreja. Deixa eu falar uma coisa, irmão. Sabe, eles afirmam dizendo assim, vai ter carnalidade, e vai ter mesmo, vai ter carnalidade. Em lugar de profecia vai ter profetagem, em lugar de visão vai ter visagem. Agora, o me admira é o camarada ter tanta insegurança nos ensinos que ele dá para a igreja, que uma visagem atrapalha o ministério dele. É tanta insegurança que uma profetagem atrapalha o ministério dele. Cara, ou você acredita no teu ensino, no povo que você está pastoreando, você não acredita. E eu vou te dizer, é muito mais fácil você corrigir uma profetagem e uma visagem, uma carnalidade, é muito mais fácil corrigir isso, do que tentar pastorear uma igreja carnal, onde o Espírito não age. Onde tem um monte de gente racional, filosofando, sem rendição, sem temor ao Senhor, tratando a igreja como sua, achando que pode mandar e desmandar no pastor. Isso é carnalidade, isso é carnalidade. E você alimenta pelo medo de perder seu cargo, pastor. Porque quando vem o mover de Deus, não adianta, a gente tem que passar por reforma. E uma das reformas é desconstruir o que a religião construiu. A religião tem o poder de construir coisas horríveis no nosso meio. Ah, pastor, eu não creio nisso. Tudo bem, então, jogue o que eu estou falando fora. Mas, pelo amor de Deus, não discuta com a Bíblia. Vamos para Marcos capítulo 7 e vamos ver o que a religião construiu. Vamos lá, Marcos capítulo 7. Vamos lá, os fariseus, é um texto longo, mas eu vou fazer questão de ler. Os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindos de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, por lavar. Vamos lá, os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Então vê que o conflito aqui é o quê? Um comportamento e uma tradição. Um comportamento e uma tradição. Estão em linha comigo aqui ou não? Amém? Vamos seguir adiante. Quando chegam da rua, não comem sem antes lavarem as mãos e observam muitas outras tradições, tais como lavar de corpos, jarros e vasilhas de metais. Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com as tradições dos líderes religiosos, em vez de comerem o alimento com as mãos impuras? Jesus era o cara, ele não voltava atrás não. Falei assim, eu vou te dar a resposta, vocês querem saber? Quer mesmo? Vocês me indagaram, quem pergunta tem ouvidos para falar. Aliás, você tem que olhar a criação. Você tem uma boca, você fala o que você quiser. Agora você tem 2 ouvidos, você tem mais ouvido que falar. Então escuta o que eu tenho para falar para vocês, Jesus disse. Bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, meu Jesus.
Se a gente começar uma conversa dessa com qualquer religioso dos nossos dias, amanhã no Instagram a gente está vexaçado, excluído, expulso. É perigoso um líder desses pedir para o inferno vir perseguir a gente. Jesus já começa assim: hipócritas, como está escrito, este povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. O que Deus está dizendo? Essa prática de vocês é só tradição, isso não vem de dentro, isso não tem adoração a Deus, isso é só questões externas, isso é só para vocês se sentirem bem. Deus não está se sentindo bem com isso. Vocês já pararam para pensar? Vocês estão se sentindo bem com essa tradição, vocês estão se sentindo bem da forma como vocês estão lidando a vida, vocês estão se sentindo bem, mas isso é da boca para fora, é de vocês para vocês, é o que Jesus está falando aqui. E em vão, vocês estão fazendo bobagem, estão perdendo o tempo de vocês. Vocês me adoram, mas o pior é o quê? Se ficasse limitado a eles, tudo bem. O problema é que eles querem fazer disso uma regra. A religião, ela quer formatar o padrão segundo o padrão dela. Ela quer formatar o comportamento segundo o padrão dela. Ela quer que todos sejam iguais a ela, porque ela acha que tem a verdade, ela acha que tem os direitos celestiais, ela acha que tem que fazer como ela acha que tem que fazer. Em vão vocês me adoram, e pior do que isso, os seus ensinamentos, eles estão agora ensinando a outros. Esse que é o pior. Não passam de regras ensinadas por homens. Eu não estou nesse ensinamento. Segue adiante. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições. Pensa numa pergunta que esses caras se arrependeram de fazer. E disse-lhe: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecerem às suas próprias tradições. Estão sempre inventando uma modinha, sempre inventando um jeitinho. Para quem que você está construindo? É para Deus? O padrão é dele, querido. Moisés, o que você recebeu no monte? Hebreus capítulo 8, versículo 1. Faça conforme você viu. Noé, o que você viu por revelação? Construa igual você construiu. Escute bem, a sua autoridade para governar está na sua submissão à visão que o próprio Deus deu. No momento em que você constrói só para si, nas suas próprias tradições e mandamentos, lapada em você, querido. Olha aí. Pois Moisés disse: olha só, honra teu pai e a tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai e sua mãe, deixará de ser executado. Lembra que eu disse que todo herege tem um versículo bíblico? Vamos seguir adiante. Mas vocês afirmam que se alguém disser ao seu pai, à sua mãe, qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã, isto é, uma oferta dedicada ao Senhor Deus. O que eles estavam fazendo aqui? Olha só, eles, para se exibirem, em outras palavras, não terem a responsabilidade de cuidar dos seus progenitores, dos seus pais, eles diziam que toda a riqueza deles agora era uma oferta, e os pais deles tinham que dar conta da própria vida, eles não tinham mais obrigação. Essa é a lei do corbã que eles estavam dizendo. Não, nós não podemos mais, porque nós demos tudo ao Senhor. E Deus falou assim: desde quando eu pedi isso? Desde quando eu mandei vocês negligenciar o cuidado dos seus pais? Desde quando eu mandei você fazer esse tipo de coisa? Isso é mandamento de homem. E isso traz para você uma áurea de espiritualidade, isso traz uma áurea de intelectualidade, isso traz assim uma certa ascensão nas mídias sociais. Isso faz com que os grandes pensadores que não se converteram aplaudam você. Cuidado, querido, para quem você está construindo. Se é para você, siga o teu padrão, mas por favor não use o nome de Jesus. Por favor, não use a igreja. Seja corajoso e inventa a sua própria religião. Seja no mínimo homem e invente o seu próprio ministério, mas não use Jesus e não use a igreja para trazer ensinamentos que Deus não está em linha com isso. Assim vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram, e fazem muitas coisas como essa. Se fosse uma só já deu esse pano de conversa. Imagina se Jesus pegasse o resto. Para quem que você está construindo?
Eu fiz uma pergunta: para quem que você está construindo? Jesus, eu acho que você ficou sem discípulos aqui. Eu vou perguntar de novo. Tudo bem, pastor, eu acho que eu não estou construindo para Jesus, então por favor fique quieto, vai se arrepender. Mas se você está construindo para Jesus, pelo menos entende que está construindo para Jesus, diga um amém. Para quem que você está construindo? Se é para Jesus, o padrão é dele. E eu vou terminar com isso, não tem como seguir adiante. Porque já é 10 horas, irmãos, eu preciso ser obediente. Eu preciso ser obediente. O pastor me deu até as 10 horas. Por quê? Lembra que eu falei que teria um desdobramento muito sério isso daqui? Para quem que você está gerando? Se é para Jesus, por que você tem tanta dificuldade de abrir mão? Por que você está se assenhorando disso? A mesma fé que você tem para gerar, você tem que ser igual a Maria. É a mesma fé que você tem para dar. Tem alguns líderes, alguns pastores que não conseguem ir mais longe onde Deus chamou eles. Porque quando eles estavam lá no deserto e a nuvem baixou, você lembra o que acontecia quando a nuvem baixava? Eles tinham que plantar acampamento, não tinha? Alguém lembra disso aqui? Alguém está comigo aqui? Diga amém. Só que quando a nuvem abaixava e eles faziam acampamento, ao invés de eles se reunirem ao redor do tabernáculo, eles faziam uma hortinha atrás da tenda. Faziam uma hortinha, pessoal. Aí quando a nuvem subia, e eles tinham que seguir a direção da nuvem, eles não conseguiam ir, porque tinham que ficar cuidando da sua hortinha, pessoal. A mesma fé e a dedicação que você tem para gerar, você também tem a mesma fé e a mesma dedicação para entregar. Porque não é teu. O dinheiro que você ganhou com esse ministério não é teu. A fama que você ganhou com esse ministério não é tua. A influência que você tem com esse ministério não pertence a você. Você não pode fazer isso para você, querido. Porque você tem que ser honesto. Tudo que você tem de dinheiro, tudo que você tem de influência, tudo que você tem de entradas e saídas, foi simplesmente porque um dia você resolveu gerar e não gerar algo para você. É dele, para ele. Que o Senhor traga quebrantamento para nós. Deus precisa de uma liderança quebrantada. Deus precisa de ministros e ministras, homens e mulheres que parem para pensar um pouquinho mais além das suas próprias vidas e das suas próprias ambições. A vida que tenho não vivo mais eu, mas vivo-a pela fé no Filho de Deus, que se amou e se entregou por mim. Quando você gera para Deus, tudo volta para Ele. Tudo é dele. Tudo. Sua empresa, sua igreja, sua célula, seu discípulo, sua família. Será que nós conseguimos ir a esse nível de profundidade de entrega? Sabe, chegar a uma qualidade de vida em Deus e dizer para Ele: Deus, eu quero chegar a uma maturidade de vida ao ponto de dizer: mais nada importa, mais nada importa senão fazer a sua vontade, mais nada importa senão cumprir os seus desígnios. Dá-me um coração cheio do teu temor, dá-me um coração rendido, dá-me um coração apaixonado pelos céus, um homem pragmático que faz o que tem que ser feito, mas um homem espiritual que sabe discernir o que é específico, ainda que não seja diretamente comigo, mas alguém que está ao meu lado, que eu posso ajudar, que eu posso cooperar, porque eu estou dentro de um reino e há um rei governando isso. Há um projeto maior do que só as minhas atividades. Há um projeto maior só do que eu estou construindo. Eu não tenho tempo a seguir. Eu gostaria tanto que você, meu querido, ficasse em pé, ou você ajoelhasse
ou deitar-se. Escolha uma canção que traduza bem o que nós fomos ministrados pelo Senhor hoje. Talvez.